Olá, meus queridos, boa noite para todos vocês. Hoje, a partir de hoje, nas nossas mensagens, vamos começar a pensar um pouco sobre a vida prática cristã a partir do livro de Tiago. Tiago ele vai nos apresentar muitos desafios sobre como viver a vida cristã de forma prática, sobre como colocar a nossa fé em ação, né? Aliás, esse é o título das nossas mensagens, das próximas mensagens, né? A fé em ação. Então abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, e o nosso texto de hoje será dos versículos do 1 ao 18. E Tiago 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. O autor do texto, né, da carta, ele começa se identificando como sendo um Tiago, e provavelmente esse Tiago, apesar dele não se identificar mais especificamente, ele seja o irmão de Jesus, porque ele se tornou um dos líderes lá da igreja em Jerusalém, lá em Atos, quando nós vemos a história da igreja. Tiago ele é um dos pastores da igreja que se forma de judeus lá em Jerusalém. E a carta de Tiago ele se direciona, como ele diz aí no versículo 1, às 12 tribos que estão dispersas entre as nações. Não, a carta não se dirigia a uma igreja específica, mas a várias pessoas, né? As 12 tribos aí provavelmente seja uma referência ao povo de Israel, aos judeus que viviam ali pela região da Palestina e que, segundo Tiago, estavam dispersos. Então isso faz referência muito provavelmente ao grupo de cristãos lá da igreja de Jerusalém, da primeira igreja que se formou no livro de Atos, e que após a perseguição esses judeus tiveram que fugir, tiveram que morar em outras regiões e ficaram dispersos pela região da Palestina. Então é muito provavelmente esse grupo, né, os membros que eram pastoreados por Tiago e que agora se espalharam e que para quem agora ele escreve, ensina e orienta através dessa carta. Tiago é provavelmente o livro mais novo do Novo Testamento e escrito para uma igreja que enfrentava problemas em diversas áreas da sua vida. A gente vai ver Tiago falando sobre provações, que é o nosso texto de hoje, sobre as dificuldades, as tensões que havia na igreja entre pobres e ricos, falar sobre sabedoria e vários outros assuntos. E o ponto principal de Tiago é que em todas essas áreas, em todas as áreas da vida cristã, a gente deve colocar a nossa fé em ação. A gente deve viver a vida cristã de forma bastante prática. Nesse ponto, Tiago ele é bem semelhante ao livro de Provérbios, né? O que a gente encontra lá em Provérbios são vários ditos de sabedoria sobre como viver de forma prática, de forma sábia. E Tiago é muito semelhante, né? Usando vários ditos, vários ensinos de Jesus, o seu irmão. Ele vai ensinar a igreja como ela deve viver de forma prática em várias áreas da sua vida. E hoje na nossa reflexão, nós vamos aprender como o cristão ele deve encarar as provações, né? Algo que é comum na vida de todas as pessoas, na vida de todos os cristãos. Tiago vai nos ensinar a ver as provações de um ponto de vista um pouco mais positivo. Nos ensina a entendermos que há algo de bom quando Deus permite que a sua igreja sofra. Então acompanhe aí a leitura a partir do versículo 2 do capítulo 1 de Tiago
até o versículo 18, e diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Tiago, nesse texto, ele vai nos apresentar 5 lições sobre como nós devemos mudar o nosso ponto de vista, a nossa forma de entender as provações pelas quais nós passamos. Em primeiro lugar, Tiago nos ensina que diante da nossa provação, o crente ele deve se alegrar, porque o resultado final da provação é a maturidade cristã. No versículo 2 ele inicia, e diz: considerem motivo de grande alegria passarem por provações. Tiago, ele aí entende a questão que a provação não é uma questão de se passarmos por provações, mas quando passarmos por provações. As provações são algo muito comum na vida do cristão, são algo certo que todo cristão deve esperar passar na sua vida. Aquele que espera viver uma vida cristã fácil pode ficar bastante decepcionado. A vida cristã não é uma vida com Deus em que Deus ele vai livrar você de todos os problemas, que Deus ele vai impedir você de passar pelos problemas na sua vida. Então, é certo que todo cristão passará por provações, passará por momentos difíceis na sua vida, e as provações podem ser as mais diversas possíveis. Podem ser problemas no trabalho, problemas familiares, problemas de saúde, dificuldades com alguma coisa. E em tudo isso, em todos esses problemas, em todas as dificuldades pelas quais um cristão ele pode passar, nunca isso deve ser motivo de desespero, de angústia, de dor ou sofrimento, mas de certa forma alegria e satisfação.
Algumas pessoas podem passar por problemas e sentirem-se calmos, tranquilos até, mas para o cristão, passar por provação é muito mais que estar tranquilo. É uma sensação de segurança e até mesmo de alguém que se sente satisfeito em Deus. Isso tudo porque o resultado das provações são a maturidade. Então Deus ele tem um objetivo quando ele permite que seu povo sofra. Deus ele tem um objetivo quando permite que o seu filho, o seu servo, o seu fiel passe por dificuldades. Por isso que todo cristão passa por provação, por isso que todo cristão deve esperar por isso em alguns momentos da sua vida, e por isso que nós precisamos aprender a estar satisfeitos e alegres em momentos como esse, porque tudo isso tem um propósito maior de Deus. E o que Tiago vai dizer é que o resultado da prova da fé, quando ela está sendo testada, aperfeiçoada, é a perseverança, e a perseverança, quando mantida até o fim, resulta em maturidade. Tiago ele fala aí sobre algo que está sendo testado, algo que está sendo provado, e por isso não devemos pensar nas provações em termos do que Deus está fazendo conosco, mas em termos do que Deus está fazendo por nós. Ele, na verdade, trabalha em nosso caráter, trabalha as nossas virtudes em meio às dificuldades. E o amadurecimento aqui não é apenas mudança, né, o aperfeiçoamento de caráter, mas está relacionado à completude da vida cristã. É algo que está completo em todas as suas partes, é algo que chegou ao fim, é como um copo d'água que está cheio até o topo, né? Até o fim. Então, esse é o resultado da vida cristã, esse é o propósito que Deus tem em nós. É o exercício da fé, é o exercício da perseverança, de modo que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos, de modo que nós sejamos cristãos completos, ou ainda perfeitos no fim de tudo isso. É o mesmo que Paulo ele fala em Efésios capítulo 4, sobre o amadurecimento, sobre que a igreja deve alcançar a estatura da medida de Cristo, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então esse é o resultado da maturidade cristã. Então nas provações nós devemos pensar que é isso que Deus está fazendo conosco. É isso que Deus está fazendo por nós. Ele está nos trabalhando, nos moldando, nos aperfeiçoando, de modo que sejamos cristãos maduros e cada vez mais próximos da imagem e da estatura de seu Filho Jesus Cristo. Uma segunda lição de Tiago para nós nessa carta é que nos momentos de provação, o crente deve orar com confiança por sabedoria. Tiago ele une essas duas lições. No versículo 4 ele diz que nós precisamos ser íntegros sem que nos falte nada. E no versículo ele diz, se alguém tem falta de alguma coisa, ou falta de sabedoria, então Tiago ele relaciona a sabedoria com a provação. Então ele diz, se alguém não é maduro, se alguém passa pelas provações e ainda tem falta de alguma coisa, provavelmente isso é de sabedoria. E nós devemos pedir por isso a Deus. Tiago ainda vai falar ainda sobre sabedoria no capítulo 3. E ele vai ensinar a igreja sobre diferenciar a boa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, da má sabedoria. E veja que o interessante aqui é que Tiago ele não diz que devemos orar pelo final da provação ou pelo livramento da provação,
Mas Tiago ensina que antes mesmo de orar pelo livramento da provação, ele diz que é de grande valor orar por sabedoria em meio à provação. E por que a sabedoria é tão necessária para que passemos pelas provações? Porque devemos aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos concede de amadurecer. Então, uma vez que a aprovação é um instrumento de Deus para a prova da nossa fé, perseverança e amadurecimento, nós devemos orar para que Deus nos ensine a aproveitar esses momentos. Sabedoria é um dom especial que Deus concede em tempos difíceis para que nós saibamos tomar boas decisões, tomar decisões acertadas e discernir as situações, as circunstâncias e os momentos em que nós vivemos. Por isso que a sabedoria é tão importante no meio das provações, né? Diante das dificuldades pelas quais passamos, dificuldades no trabalho, com emprego, de saúde. Diante dessa crise, por exemplo, que nós passamos hoje, é necessário muita sabedoria para tomar boas decisões. Isso é particularmente especial na época em que nós vivemos, porque disse que nós vivemos na era da informação, do conhecimento, em que a internet está aí para todo mundo. As pessoas são enxurradas com muita informação o tempo todo e mesmo assim muitas vezes não sabem o que fazer com as informações que recebem e acabam tomando decisões tolas e sem sabedoria para a sua vida. E esse é um dos dilemas em que nós vivemos hoje. E nós geralmente costumamos separar conhecimento de sabedoria, né? Conhecer, a gente diz que se relaciona à informação, à intelectualidade, mas a sabedoria diz respeito à aplicação correta e boa daquele conhecimento. E a sabedoria é uma dádiva que Deus ele concede livremente a quem lhe pedir. Ele deseja dar sabedoria, o que Tiago diz. Deus ele dá livremente, de boa vontade e a quem pedir. Deus deseja que todos os seus filhos sejam sábios. Deus deseja que todos os seus filhos amadureçam. É uma promessa que Tiago faz, né? Peça e lhe será concedido. Contudo, é preciso ter fé quando nós oramos por sabedoria. Porque Tiago ele vai falar da pessoa que duvida. Né? Peça, porém, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Tiago fala aí sobre o homem, a pessoa, o cristão, que é inconstante na sua vida cristã. Ele vai alertar sobre aquela pessoa que quer ter sabedoria, que deseja ser sábio, mas que até mesmo duvida se Deus responderá a sua oração, se Deus atenderá o seu pedido por sabedoria. E aqui Tiago ele vai comparar esse homem com as ondas do mar, que são levadas e agitadas pelo vento. Então nós sabemos que o que move as ondas no mar é o vento. Então, dependendo da direção e da velocidade do vento, isso é que vai moldar e mudar a direção das ondas do mar. Tiago diz que a pessoa que duvida, né, aquele crente que vive uma vida sem fé, é semelhante a essa onda. Sempre levada para direções diferentes, dependendo das circunstâncias. E pessoas assim nunca receberão nada de Deus. Veja que Tiago diz que não receberá nem sabedoria e nem nada mais de Deus. Porque ora sem fé, ora sem crer que Deus responde a sua oração. Porque sua mente é instável, como Tiago diz, e sua mente é dividida entre a vida com Deus e a vida sem Deus.
é a pessoa que pede, mas nem espera que Deus responda ou que Deus atenda a sua oração. A pessoa que pede por sabedoria a Deus, a pessoa que ora, que espera receber algo de Deus, mas faz isso com dúvida, né? Na verdade, Tiago vai dizer que essa pessoa oscila entre a vida cristã e o mundo sem crer realmente que Deus pode torná-la sábia. E o resultado disso é que a pessoa de mente dividida, de mente duvidosa, que não espera que Deus lhe dê sabedoria nas provações, na verdade vive uma vida cristã instável, sem direção na vida, sem rumo e sempre imaturo. Então veja como é importante a oração por sabedoria quando nós passamos pelas provações. Essa oração, essa capacitação que Deus vai nos dar através da oração, é que vai nos ajudar a chegarmos ao propósito final da aprovação, que é a maturidade cristã, que é viver uma vida cristã que agrada a Deus, que é saber tomar boas decisões e seguir bons rumos na vida. A terceira lição de Tiago para nós hoje, na sua carta, é que a perspectiva correta diante da aprovação é orgulho em qualquer condição material. Tiago ele vai falar aqui sobre o pobre e o rico, e a partir do versículo 9 ele vai dizer que o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve se orgulhar quando estiver, caso passe a viver em condição humilde. Esses versos eles nos apresentam uma lição de que Deus o que importa para Deus não é a sua condição, não é a sua circunstância. Então, o pobre ou o rico, ou o pobre que melhora de vida, ou o rico que fica humilde, né? Nada disso importa para Deus, mas sim a vida do cristão em si. O pobre pode orgulhar-se porque, independente de suas poucas condições, diante de Deus ele é rico. Ele tem uma posição de dignidade para com Deus, né? Por isso que o texto diz que se orgulhe quando estiver em elevada posição. Essa elevada posição não é uma posição financeira melhor, mas a posição em relação a Deus. O pobre, diante de Deus, ele tem uma dignidade. Ele é rico em fé, ele é igualmente a qualquer pessoa herdeiro da herança de Deus. Então, para Deus, ele tem um grande valor. E o orgulho do rico não deve ser a sua riqueza, os seus bens materiais, mas ele deve orgulhar-se em ser humilde. Não deve orgulhar-se em suas posses, porque a riqueza é passageira e Deus pode fazer que em tempos difíceis, em tempos de provações, Deus pode fazer com que o rico se torne pobre e passe a viver em condições mais humildes. E assim Tiago ele vai comparar o rico com a erva do campo, né? O rico e a sua riqueza são como a erva, né? Ele vai falar aqui sobre o ciclo de vida dessa erva do campo. Ele diz que o sol se levanta, traz o calor, né? E a planta seca, cai, a flor murcha e a sua beleza é destruída, e da mesma forma é o rico. Então o rico pode ter sua beleza, seu esplendor, sua honra pela sua riqueza, mas Deus pode fazer com que sua riqueza passe, com que ele venha passar dificuldades e passe a ser pobre. Então cristãos pobres e humildes ou ricos possuem uma posição de dignidade elevada diante de Deus, não por causa da sua pobreza ou da sua riqueza, não por causa dos seus bens materiais, mas por causa da sua vida espiritual.
cristãos pobres, né, aqueles cristãos mais humildes da igreja, que são talvez socialmente sem nenhum prestígio ou sem nenhum status social, sem nenhum reconhecimento social, mas eles são importantes para Deus, porque são seus filhos, e isso é motivo de alegria independente da sua condição, né? Você pode se alegrar em Deus. A gente lembra aqui da história de Onésimo, o escravo que fugiu de Filemão, que depois se encontrou com Paulo, se converteu, e aí Paulo manda Onésimo de volta a Filemão, e ele diz: Filemão, receba Onésimo, mas agora não mais como escravo, mas como irmão na fé, né, como herdeiro com você diante de Deus. Então, a nova vida de Onésimo, a conversão de Onésimo, mudou completamente o seu relacionamento com Filemão e deu a ele uma dignidade em relação a Deus, mesmo ele sendo pobre, mesmo ele sendo até mesmo um escravo. Então Paulo ensina que a dignidade de Onésimo e o seu relacionamento com Filemão não estava na relação de senhor e patrão, mas no fato de que Onésimo, mesmo escravo, é filho de Deus. Diante das provações, nós devemos saber que as dificuldades são passageiras, ou as riquezas são passageiras e que nada durará para sempre. E isso deve ser uma ajuda para nós em tempos de provações. O pobre deve alegrar-se porque a sua pobreza não será eterna, porque diante das provações ele sabe que Deus está cuidando dele. O rico deve aprender a se alegrar não na sua riqueza, mas na providência de Deus, sabendo que é de Deus que vem a sua riqueza. O sofrimento do pobre não é para sempre, a riqueza ou os bens materiais do rico também não são para sempre. O rico não deve ser autoconfiante nos seus bens, a sua segurança não deve estar nos seus bens, porque quando vierem os tempos de dificuldade, Deus pode tirar tudo isso. Então, tanto o pobre, tanto a pessoa humilde, quanto a pessoa de melhor condição, deve alegrar-se em Deus, não por causa da sua condição material, mas porque em qualquer circunstância nós somos amados por Deus. A quarta lição de Tiago é que nós devemos perseverar nas provações a fim de receber o prêmio final, como ele diz no versículo 12. Feliz é o homem, que persevera. Tiago ele vai pronunciar aí uma bênção sobre todos que sofrem nas tentações e nas provações, porque isso é algo bom, é algo que vem de Deus. Em algumas versões, o versículo 2 diz assim: bem-aventurado. Ele usa uma palavra, bem-aventurado é uma palavra comum, uma expressão comum nos Salmos, e que nós vemos repetindo várias vezes no Sermão do Monte, Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. E no Sermão do Monte, Tiago ensina que feliz ou bem-aventurado é o homem que encontra completa satisfação apenas em Deus. O pobre de espírito, o manso, o humilde, aquele que tem fome e sede de justiça. Então, em Deus é que o homem encontra completa satisfação. Então, Tiago ele vem aqui no versículo 12 e ensina que aquele que na sua perseverança tem satisfação em Deus, que persevera, esse homem é feliz. É feliz porque, suportando o seu teste até o fim, ele será bem recompensado. E o objetivo do teste é que o crente ele se encontre aprovado diante de Deus. O versículo diz assim: porque depois de aprovado, aquele que persevera na aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. O teste aí, a prova,
está relacionado ao teste de autenticação de alguma coisa, a verificar a honestidade, a verdade e a autenticidade de alguma coisa. Costumeiramente, nós fazemos teste das coisas. A gente testa dinheiro, a gente testa vidro, testa ouro, testa outros metais, joias. Às vezes a gente recebe um dinheiro, uma nota, e verifica se aquela nota ela é autêntica, se ela tem todos os traços de uma nota verdadeira. E o objetivo final é verificar a validade daquela nota. Da mesma forma, Deus ele nos testa, nos prova com o motivo de ressaltar em nós o nosso caráter, a nossa autenticidade diante dele. E ao final, o crente que ele é testado e que ele é aprovado, ele receberá a coroa da vida. Essa expressão coroa da vida é uma expressão comum, que nós vemos em algumas passagens da Bíblia, os cristãos recebendo coroas como recompensa. E lá em Apocalipse 2:10, João vai falar sobre também, aquele que persevera até o fim, receberá a coroa da vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa aqui, essa palavra coroa, é um prêmio que um corredor recebia ao final de uma maratona. Não era necessariamente uma coroa, mas era um aro, um diadema em forma do ramo de louro, que era a premiação que as pessoas recebiam nas Olimpíadas, nas corridas naquela época, nas maratonas. Então o Tiago está dizendo, aquele que perseverar até o fim, receberá o seu prêmio final, que é a vida. O prêmio final, a coroa que nós esperamos ao final da nossa corrida, é a vida que Deus nos dá. Por isso que 1 Pedro 2,20 diz o seguinte: que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, se nós suportamos as provações, as dores, mesmo tendo feito o bem, isso é louvável de Deus, porque isso ressalta a nossa autenticidade, a nossa honestidade, o nosso caráter, e nos dará a coroa, o prêmio, que é a vida que Deus tem para nós. E essa vida, o versículo 12 ainda vai dizer, Deus prometeu aos que o amam. Então, esse é o motivador da nossa maratona cristã, da nossa vida, de permanecer na provação. É o amor a Deus. 1 Coríntios 13:3 vai dizer, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, o amor a Deus é o que torna o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa provação válida. É porque nós amamos a Deus que nós passamos pelas provações, que nós suportamos, que nós perseveramos até o fim. Então veja como o Tiago ele vai moldando o nosso pensamento sobre as provações até o momento. Ele nos ensinou que as provações não são motivos de tristeza, mas de alegria, porque o motivo final é a maturidade cristã. Ele nos ensinou que para as provações é preciso orar por sabedoria, para que saibamos aproveitar as oportunidades de forma sábia. Ele nos ensinou que nas provações, independente das circunstâncias, nós devemos nos orgulhar porque temos dignidade diante de Deus, e nos ensina agora que nós devemos perseverar porque sabemos que o prêmio final ele é um bom prêmio que Deus nos prometeu. E por fim, a última lição de Tiago para nós é que
devemos ter uma correta compreensão sobre a origem das provações e não confundir provações com tentações. Tiago vai nos ensinar nos versos 13 a 18 que a compreensão correta das provações é que Deus nunca nos testa para levar ao pecado. Ou de outra forma, né, se nós compreendemos que Deus ele nos testa, nos impõe dificuldades para nos induzir ao pecado, isso é um pensamento incorreto, né? Isso não é verdade. Então, Tiago estava falando das provações e passa a falar da tentação, né? A tentação é o oposto da provação. Enquanto a provação é um teste para levar o indivíduo ao amadurecimento, como nós já vimos, a tentação é o contrário. A tentação ela é maliciosa e seu propósito é fazer alguém cair numa armadilha, ressaltar um defeito e levar a pessoa a pecar. E ao se encontrar em momentos difíceis, talvez alguém possa ser levado a lidar com situações em que o pecado seja uma opção. Diante de situações difíceis, alguém pode pensar que o fato de Deus permitir que nós passemos por provações significa que, de alguma forma, Deus nos induz ao pecado. E Tiago ele vai nos prevenir contra esse tipo de pensamento. Se nós, de repente, estamos diante de uma situação difícil, complexa, complicada, em que o pecado parece ser uma opção, se nós estamos em condições difíceis e não sabe, e temos dificuldade com essa condição, não significa de forma alguma que Deus nos está induzindo ao pecado. Tiago ele nos previne contra isso e diz que ninguém deve achar que está sendo tentado por Deus, ou que Deus de uma forma induz alguém ao pecado, ou que Deus pode ser responsável por produzir o pecado na vida de alguém. Deus ele não é autor do pecado de ninguém. E a gente vê isso, por exemplo, claro em Gênesis 3. Na tentação de Adão e Eva, no pecado e a queda. Adão, de uma forma assim um pouco furtiva, ele tenta colocar a sua culpa na mulher e até mesmo em Deus. Então, quando Deus questiona sobre o fruto que ele comeu erradamente, Adão vai dizer, não, foi a mulher e quem me deu essa mulher foi você. Então a culpa pode ser da mulher e pode ser sua menos minha. E Tiago vai dizer aqui, não, Deus ele não é culpado pelo pecado de ninguém. Deus ele não tenta ninguém, ele não induz ninguém ao pecado. Da mesma forma, se Deus ele não leva ninguém a pecar, também Deus ele não pode ser levado ao pecado. É por isso que Jesus respondeu a Satanás que o homem não deve tentar a Deus. Como Tiago também diz aqui, Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, o homem ele não deve colocar Deus sob um desafio com a intenção de que ele prove algo ou de colocar Deus numa armadilha. Foi isso que Satanás tentou fazer na tentação de Jesus lá em Mateus 4. E Jesus sabiamente respondeu que Deus ele não deve ser tentado. Então, em seguida, Tiago ele vai dizer, na verdade, a verdadeira causa do seu pecado não é Deus, não são as circunstâncias externas, mas é algo que está aí dentro de você. É algo que está no seu coração. No versículo 14 ele vai dizer, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Então isso na verdade pode surpreender muitas pessoas, porque o pecado não está em causas externas ou até mesmo forças externas, mas está nos nossos impulsos interiores, de nossos desejos, e são algo que Tiago vai dizer que ele nos arrasta, nos seduzem.
Até mesmo Satanás, ele pode nos colocar diante de tentações e pode nos induzir e nos apresentar situações e circunstâncias em que nós sejamos expostos a uma possibilidade de pecado, mas Satanás, ele não vai obrigar ninguém a pecar, né? Ele não força ninguém a nada. Na verdade, ele nos apresenta uma possibilidade. E nós caímos nessa armadilha por causa do nosso coração, por causa do nosso desejo, e nós somos arrastados e seduzidos, porque esse desejo muitas vezes é maior do que nós, porque é muito mais forte do que nós. E aí Tiago vai dizer, né, que uma vez que esse desejo ele é consumado, que ele é levado à sua realização, então surge o pecado, né? Então, como diz Tiago, ele dá à luz o pecado. Então, na tentação, né, o pecado surge como um embrião, como algo que está sendo gerado quando surge o desejo. E à medida que esse desejo é levado à realização, à medida que nós caminhamos para consumar o nosso mau desejo, então o pecado ele é consumado e deixa, como o Tiago diz, ele gera a morte. Então veja que uma coisa gera a outra. O mau desejo gera uma má ação, uma má realização. E isso gera o pecado, e o pecado ele gera a morte. Mas é importante entendermos também que a tentação em si ela não é pecado. Quando somos tentados, não estamos pecando. Né? Quando surge o desejo, quando surge a possibilidade, isso em si não é o pecado. Né? Mas a realização disso, quando nós pensamos na direção de realizar esse desejo, então aí sim surge o pecado. E por fim, Tiago ele vai dizer, então, se não recebemos de Deus o mal ou a tentação, ou não somos induzidos ao pecado por Deus, pelo contrário, o que recebemos de Deus são coisas boas, no versículo 16. Não se deixem enganar, né? Não sejam enganados pela ideia de que Deus induz alguém ao pecado. Porque, na verdade, tudo o que vem de Deus é bom, todo dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. Então, a sabedoria, né, a força, o amadurecimento que nós recebemos em meio às tentações, às provações, a dignidade que temos mesmo em tempos difíceis, e mesmo quando Deus permite que nós soframos, tudo isso é sinal de bondade. Veja que Tiago ele opõe, né? Deus ele é o Pai das luzes e não muda como sombras inconstantes, né? Então, sendo a luz, o Pai das luzes não assombra em nenhum momento no caráter de Deus, e por isso ele tem bons propósitos e ele nos gera pela sua palavra, né, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, Deus, como um ser bom, né, ele nos gera, nos transforma, nos regenera pela sua palavra, pelo evangelho, de modo que nós somos especialmente separados para ele. Então veja que é completamente o contrário da ideia de tentação. Né? A ideia de tentação é da sombra, é a escuridão, é o erro, é o pecado e é o afastamento de Deus. Mas nada disso vem de Deus. Né? Deus ele é o Pai das luzes e ele nos dá coisas boas, ele nos gera pela sua palavra e ele nos separa para ele. Né? Ele não nos separa dele como pecado, mas ele nos separa para ele. Nós somos os primeiros frutos. Né? Os primeiros frutos aí é a ideia de alguém que colhe, né? E na sua colheita, né, tem aqueles frutos que cresceram melhor, que são mais belos, mais bonitos
né? Então isso ele é separado de forma especial, né? Então da mesma forma, né? Assim como um agricultor que faz uma colheita, Deus ele nos separa como a melhor parte para ele. Então, né, diante das dificuldades, nós precisamos ter essa ideia, né? A compreensão correta é que a provação não é uma indução de Deus ao pecado, mas é algo bom que Deus permite porque Ele não está nos separando para Ele. Então, por fim, né, para concluirmos, a ideia geral que Tiago nos ensina e o desafio que ele nos coloca é de enfrentarmos as provações com sabedoria, sabendo e entendendo que elas são resultado da bondade de Deus. Precisamos ter uma atitude positiva diante das provações pelas quais passamos, né? Ainda que haja dificuldades, ainda que haja dor, sofrimento quando passamos pela angústia, mas em tudo isso precisamos ser satisfeitos em Deus. Precisamos ter uma atitude positiva, né? Porque a aprovação tem bom propósito, porque na aprovação nossa dignidade diante de Deus não diminui, porque a aprovação não é um teste para o mal, mas é uma oportunidade de amadurecimento. Então precisamos girar essa chave da nossa mente, né? Mudar essa nossa perspectiva de que provação é algo ruim, que provação é algo mal, né? Mas precisamos entender que provação é algo bom, né? É oportunidade de amadurecimento, de crescimento, e porque a provação é resultado da bondade de Deus, né? Se Deus, que é bom, permite a provação, então a aprovação não é algo mal, mas é algo bom, né? Romanos vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então hoje, olhe para si mesmo, olhe para os seus problemas, para as dificuldades pelas quais você passa e peça sabedoria a Deus. Peça para que Deus o ajude a entender o que você está passando. Pede para que você tenha condições de aprender com as suas experiências. Peça para que você entenda aquilo que Deus quer lhe ensinar nesse momento. E principalmente, procure como você pode ser um cristão mais maduro após tudo isso que você passou, né? Todos nós, assim, coletivamente, estamos submetidos a um grande teste de provação nesse momento, né? Estamos passando aí por essa crise, pela pandemia, igrejas fechadas, todo mundo em casa, isolado, né? Sem muita possibilidade de contato e muita gente triste porque não pode ir à igreja, não pode encontrar seus irmãos, não pode participar da comunhão. Mas em tudo isso, você deve pensar como isso deve me amadurecer como cristão. O que isso me ensina sobre vida cristã, sobre igreja, sobre relacionamento, sobre vida com Deus, né? Você precisa fazer essa reflexão nesse momento. O que essa situação, essa quarentena, essa pandemia molda você, como isso molda a sua vida como cristão, né? O que isso pode contribuir para o aperfeiçoamento da sua vida com Deus. E aí pense também, se você passa por tudo isso, sei depois de 4 meses de pandemia, de isolamento, de quarentena, de doença, de muita morte que a gente já viu. Se diante de tudo isso você não tem amadurecido, se sua vida cristã, depois de 4 meses de provação, está igual ou pior do que no começo, você tem que começar a repensar o seu relacionamento com Deus. Você tem que considerar a ideia de que você tem falhado na sua aprovação, que você tem falhado no teste, de que você não tem tido sabedoria, que você não tem sabido tomar boas decisões e que
você tem falhado em mostrar o seu caráter, a sua autenticidade, o seu aperfeiçoamento diante de Deus. Esse é o desafio para nós hoje. O que nós podemos aprender nesse tempo que nós passamos? Será que depois desses meses a nossa vida continua a mesma? Está pior ou está melhor? Então, pense sobre isso, avalie a sua vida com Deus, pense naquilo que você pode aprender, em como você pode melhorar como cristão e considere, né, os erros que você tem tido durante essa caminhada e como você pode melhorar e amadurecer diante de Deus, com você mesmo, diante da comunidade na qual você está inserido. Então baixe sua cabeça comigo, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos está dando coletivamente de crescermos e amadurecermos como cristãos, de sermos igreja numa perspectiva diferente. Vamos orar para que Deus nos ensine a ter maturidade, sabedoria, para que nós consigamos aprender alguma coisa. E vamos pedir perdão também pelas falhas de sabedoria que temos demonstrado ao longo desse período, porque algumas vezes nós falhamos. Então vamos orar. Ó Deus Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, hoje, porque o Senhor nos permite pela tua bondade, porque tua bondade, ó Deus Pai, é perfeita, é agradável, a sua vontade é maravilhosa, Deus Pai. E o Senhor tem permitido que nós tenhamos experiências na nossa vida que moldem o nosso caráter. O Senhor tem permitido, Deus Pai, que nós sejamos testados, moldados, para que nós mostremos ao mundo e a Ti mesmo, ó Deus Pai, que nós somos cristãos autênticos. Te agradecemos, ó Deus Pai, pelo quanto podemos amadurecer e crescer e nos desenvolver nesse período, ó Deus Pai. Eu te agradeço especialmente, ó Deus Pai, pelas lições que o Senhor tem me ensinado nesse período. E pedimos perdão, ó Deus, pelo nosso pecado nesse período de provação em que nós temos falhado em buscar sabedoria, em pedir a Deus Pai para que o Senhor nos ensine a tomar sábias decisões. Temos falhado, Deus Pai, em mostrar o nosso caráter, a nossa autenticidade. E temos nos desviado, Deus Pai, instavelmente, como ondas no mar, Deus Pai, e temos falhado em sermos cristãos autênticos. Deus Pai, nos ajuda, nos ensina a aproveitar as oportunidades, nos ajuda a crescer e a amadurecer e a entender, ó Deus Pai, que a provação, que essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos testados não é algo negativo, não é ruim, mas é positivo, ó Deus Pai, e serve para o nosso crescimento como cristãos. Essa é a nossa oração e em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem abençoou a sua vida, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e nos ajude a espalhar a mensagem de Deus através do YouTube.